E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito aí, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, deixa o like também, porque o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos do canal. Família, vamos logo aí pra polêmica, vamos lá falar de polêmica aqui. O Eric Faria aí, o repórter da TV Globo, né, através do seu Twitter, falou o seguinte, família vascaína, olha só. Ele bota o seguinte: perguntar não ofende. O Flamengo tá pagando esse vexame para eliminar o Vasco só porque foi atropelado na quinta-feira? Estão com medo da gente, hein, família? Ele tá falando ali porque a Portuguesa acabou abrindo 2-0, mas os Mulamba acabou empatando aí com 2 gols do Pedro, dificultando um pouquinho a classificação do Vasco. Acho bem difícil, muito porque não acreditando que o Vasco vai ganhar as 2 partidas, acredito, acho que tem potencial para isso, o time tá evoluindo bem, mas porque a Portuguesa tem um bom time, tem lá jogadores de muita velocidade na frente, tem o Romarinho se destacando, o Chay, então é um time que vai enfrentar o Boa Vista na próxima rodada e vai dificultar muito, né? A gente vai precisar ali talvez da derrota ou do empate, aí o Vasco vai depender do saldo de gols, então não acredito que a Portuguesa perca para o Boa Vista, porque tem sim um bom time, e aí ontem complicou um pouco a situação da classificação do Vasco no Carioca, porque os Mulamba aí acabou empatando com a Portuguesa e tomou uma alfinetada aí do Eric Faria. Tão com medo da gente, né, família vascaína? Família, o próximo assunto aqui a gente vai falar do Matias Galarça, um jogador... Cara, tô apaixonado pelo Matias Galarça, que jogador, que vontade, é um cara que dá uma dinâmica no meio campo incrível, eu sentia muita falta desse jogador que tem qualidade para jogar e tem muita vontade de marcação, foi um fundamental no jogo de quinta-feira contra o Mulambo, não estava tão bem tecnicamente, mas é um cara que preenche muito bem os espaços, porque é um cara mais rápido, é um cara de muita dinâmica, de velocidade, de força, então ajuda na marcação e ajuda nesse sistema de jogo do Vasco, quando o Vasco precisa ser um time reativo, porque é um cara que tem velocidade, marca bem, então é um cara de muita dinâmica no meio campo. O Vasco estava precisando desse jogador há muito tempo, e quem melhor que eu para explicar essa situação aí que o Vasco hoje vive com o Matias Galarça, da compra do jogador, que o Nicola, vou passar aqui o vídeo que ele fez aí, falando da situação do Nicola e o que o Vasco precisa fazer para contratar o jogador. De público até outro dia, Matias Galarça tem jogado muita bola com a camisa do Vasco. O volante paraguaio de só 19 anos de idade, que está emprestado pelo Olímpia, tem sido titular absoluto, inclusive já marcou gol com a camisa Cruz Maltina desde o início da temporada de 2021. O grande problema é que a cada jogo que ele disputa vai ficando mais cara a sua compra. Tudo porque no empréstimo do Olímpia para o Vasco ficou combinado que a cada 10 partidas do Galarza disputadas no time principal haveria um acréscimo de $100 mil. A negociação se iniciou com os seguintes termos: $700 mil seria o custo da compra por 60% dos direitos econômicos. Só que a cada 10 partidas no time principal há um acréscimo de $100 mil, podendo chegar a um valor máximo de $1 milhão. Ou seja, se o Vasco tivesse dinheiro para comprar o Galarza agora, poderia efetuar a compra por $700 mil. O jogador já disputou 8 partidas com 2 gols pelo time principal, ou seja, daqui 2 jogos ele vai passar a valer $800 mil ao Olímpia. Diante da realidade financeira do Vasco, é impensável que o presidente Jorge Salgado consiga comprar o atleta nas próximas semanas. Então, é de se imaginar que o Galarza fique durante toda a temporada, seja titular, acumule jogos e dessa maneira saia por $1 milhão, equivalente a 60% dos direitos econômicos. Família, o próximo assunto aqui a gente vai estar falando de reforços, né? O site Bola VIP ontem colocou no site deles lá 5 jogadores aí que vêm se destacando nos estaduais, né, pelo Brasil e que poderiam reforçar o Vasco da Gama. Vou estar mostrando a imagem deles aí para vocês aí. Se vocês conhecerem o jogador, bota aí nos comentários, será que seria uma boa aposta do Vasco aí? Haja vista a dificuldade financeira do Vasco aí para contratar, fazer as contratações, e eles deram os seguintes nomes lá. O primeiro é o Luiz Paulo, do Volta Redonda.
O segundo é o Daniel Borges, um lateral do Mirassol que se destacou no Brasileirão da Série B no ano passado pelo América Mineiro. O terceiro nome aqui é o Amarildo, o atacante da Caldense aí que o Vasco jogou na Copa do Brasil. Eu acompanhei mais de perto esse jogador que tem 22 anos, tem muito que melhorar ainda, mas é um jogador muito interessante para a posição de centroavante. Ele tem aqui, ó, 1,88 m, é um jogador de muita força, seria interessante, e pela idade eu acho que é um jogador que pode evoluir. O quarto nome é um atacante, Adilson Bahia, do Ferroviário. Vou estar mostrando a imagem para vocês de cada jogador. E também tem aqui o Fabrício Daniel, atacante do Mirassol. Então, essa matéria foi lá no Bola VIP. A gente sabe que principalmente esses jogadores aqui do estado de São Paulo, que vem se destacando no futebol paulista. O Alexandre Pássaro trabalhou no São Paulo, conhece bem esse mercado. E também tem muitos jogadores aí, né? A gente lembra uma entrevista passada do Alexandre Pássaro falando que tem muitos jogadores sendo oferecidos ao Vasco. Provavelmente aqui o Bola VIP citou jogadores aqui que vem se destacando no estadual e que o Vasco pode estar de olho sim, porque são jogadores aí que o Vasco realmente precisa dessas contratações de laterais, de um atacante reserva para os germancanos, mais jogadores de lado de campo. Então tá aí o nome de cada jogador aí para vocês. Se vocês aí conhecer algum jogador, já viu jogando, é bom jogador, vai ajudar o Vasco, deixa aí nos comentários, família vascaína. Família, próximo assunto aqui vai ser a escalação do Vasco aí para esse jogo importante agora contra o Boa Vista. Se o Vasco quer ter alguma chance de classificar no Campeonato Carioca, que eu acho muito importante, o Vasco fazer mais jogos aí decisivos, pegar os mulambos mais uma vez, e a gente tem que ganhar hoje. E a escalação do Vasco aqui a gente pode ter algumas mudanças do último jogo. Podemos ter a estreia aí do Vanderlei. Na zaga aqui, ó, Hernando. Pode ser poupado também o Leandro Castan. E aí entrar o Ricardo Graça. Léo Matos ou Caio Tenório tá aqui. Zeca na lateral esquerda. O Andrei tava com desconforto. Pode entrar o Bruno Gomes. O grande Matias Galaça também. O Modric da Colina. Marquinhos Gabriel. Peck por um lado, Morato Edmundo pelo outro e o nosso artilheiro, matador, germancano. Esse é o provável time do Vasco aí. A gente precisa muito dessa vitória se a gente quiser classificar no Carioca. Na minha visão, é muito importante sim classificar. Tomara que o Vasco consiga essa classificação, porque eu quero ver o Vasco jogando jogos de mata-mata, jogos decisivos. Isso é importante pro clube, pro elenco ficar forte, unido, dedicado a esses jogos. Acrescentam muito a experiência, o entrosamento dos jogadores, né? A gente viu isso no jogo do Vasco na quinta-feira contra os Mulamba, a intensidade que foi, os companheiros um correndo pelo outro, então é importante. Jogos decisivos acrescenta muito à equipe, ao coletivo do Vasco. Acho importante essa classificação aí, família vascaína. Família vascaína, o próximo assunto aqui, a gente vai falar aí do Levinciano, que vem se pronunciando através das suas redes sociais. Inclusive ontem fez uma postagem criticando a gestão aí Salgado, mas família vascaína, sempre tem aí torcedores que são a favor desse posicionamento, como tem torcedores que são contra. E hoje no stories deles aí, ele postou várias situações de torcedores que são contra e são a favor. Hoje a torcida do Vasco tá dividida com essa situação. Eu, na minha opinião, vejo 95% a favor do Levinciano, porque o cara tem uma ideia de Vasco totalmente diferente do que a gente vê nos últimos 20 anos de clube, mas ainda assim tem torcedores que não aprovam o posicionamento dele. Eu vou estar mostrando cada print aqui e vou estar lendo só alguns aqui para você ver que tem essa divisão dos torcedores do Vasco. Claro que eu acho a maior parte defende a ideia de Vasco, do Levinciano, do que o que a gente vê aí com o Jorge Salgado. Essa situação deixa trabalhar, vai levar o Vasco pra frente, o cara tá começando agora. Eu acho errada a forma que ele entrou, a gente vai estar falando isso agora no final, no último assunto, sobre a ação dos Templários aí. Tem vários detalhes nesse documento que mostram isso, que não vai ser um Vasco melhor com o Jorge Salgado. A maneira que ele entrou mancha a imagem do clube. E aqui, família, vou estar falando aqui alguns prints. O Levin fez essa postagem ontem, né? E aí o cara botou aqui, ó. Tu é chato pra cá. Para de plantar discórdia no clube. E aí o Levin responde ele falando: se acostume, sou a voz da multidão que não quer mais corrupção. E família vascaína, é isso. Tem torcedores aqui que apoiam, como tem torcedores que são contra essa situação. Tem aqui o apoio desses torcedores. Qual a sua opinião aí? A minha opinião é a seguinte: eu acho que o Levin tem que sim se posicionar em relação a isso,
tem que continuar lutando, isso é importante para a imagem do clube, né? O Levin ganhou na eleição do dia 7, a primeira eleição direta da história do Vasco da Gama. Foi uma festa muito bonita e que acabou manchando a história do clube ali, esses agentes políticos. Então acho sim, essa é a minha opinião, que ele tem sim que se posicionar, que lutar contra isso é importante para que futuramente essa cultura política do Vasco se acabe. A maneira que eles entraram, quem garante que na próxima eleição isso vai acabar? Então tem uma maneira de se pensar Vasco, que é a maneira atual, que muitos torcedores estão falando, não, deixa o cara trabalhar, mas a gente tem que pensar no futuro do clube. O Vasco é para sempre, o Vasco é eterno, então a gente tem que buscar essa mudança agora, essa ideia de Vasco, essas culturas políticas que tem lá, não pensar Vasco, ser objetivos paralelos. Então eu apoio sim essa postura do Levin de vir batendo, mas não é nem batendo só no Jorge Salgado, família, é bater na maneira que entrou no Vasco. E para finalizar o vídeo, família vascaína, a gente vai estar falando aqui da ação dos Templários, né, que teve um novo andamento aí. Como eu falo para vocês, não tenho conhecimento jurídico, mas através lá do canal Careca Vascaíno, a gente pegou algumas situações lá, ele fez um vídeo lá muito legal, que o Dr. Eloy mandou o documento para ele, só que ele lê ali a parte da Elege Online, e aí tem destaques que eu quero fazer aqui com vocês, que é o que eu tô falando. Se isso não mudar agora, quem garante que futuramente isso vai continuar no Vasco, essas brigas políticas, essas eleições manchadas que vem acontecendo ano após ano aí no Vasco, atrapalhando o andamento do clube. Então é preciso sim que o presidente que sente na cadeira, ele tem que entrar da maneira correta no clube, respeitando o estatuto do clube. É muito importante que isso aconteça. E lá ele cita algumas situações que é o seguinte, ó. Não foi auditada por empresa independente contratada pelo clube. Ele fala da eleição do dia 14. Foi contratada por uma das chapas. Olha só o absurdo. Uma eleição do clube que não foi contratada a empresa pelo Vasco. Pô, tem cabimento um negócio desse? E tá lá também, família, que o Campelo, isso tem vários sites aí no Globo Esporte, no Lance, o Campelo dizendo que o clube não aceitaria a Elege Online, dizendo que tem um conflito de interesses, né? Porque uma das chapas que contratou a empresa que ia organizar o pleito. Você vê uma coisa dessa. Fora as situações ainda que não apareceu a lista de sócios votantes, não apareceu. Convido vocês a assistirem sim o vídeo do Careca Vascaíno, porque tem diversas situações que ele lê, que é um absurdo. Ele mostra lá, Então, família, ele demonstra lá várias situações absurdas de um associado que consegue, com dados errados, se cadastrar para votar na enquete do dia 14, manda uma foto, era preciso mandar uma foto, né, com um documento para ficar apto a votar, e ele manda do filho dele, e mesmo assim ele é cadastrado a votar. Isso está tudo lá no documento que o Dr. Eloy mandou pro Careca Vascaíno, tá lá no canal dele. Inclusive também bota lá o Euriquinho, que consegue cadastrar o Eurico Miranda. O cara tá morto e estava cadastrado para votar. Então você vê diversos absurdos, inclusive tem lá no documento também que a Elege Online, que foi contratada para fazer a eleição do Curitiba, ela não garantia, não garantia assim, a segurança de votos fantasma. Então são diversas situações absurdas. Então como é que a gente vai ver um Vasco melhor, uma história tão bonita do clube, um presidente sentando na cadeira do Vasco dessa maneira? Não dá, família. Não dá. A gente precisa de um Vasco melhor e começa pelo esse processo eleitoral limpo, certo? Respeitando a história do clube, respeitando o estatuto. Família vascaína, tamo junto, vou ficando por aqui e é muito bom ser Vasco.